Muito bem, gente. Primeira coisa, eu quero dar os meus parabéns pela linda festa de domingo. Quantos gostaram da festa aqui? Maravilha, né? Glória a Deus. Quero avisar também que agora, né, na semana passada, no Tadel Regional, com essas multiplicações, nós chegamos a 126 grupos familiares aqui na região dos Lagos. E ontem nós tivemos em Magé e estava participando de uma reunião de liderança. Se tudo der certo, né, estão ali nos últimos ajustes. Em Magé, eles vão chegar a 144 grupos familiares. Que maravilha, né? Esse ano a igreja de Magé deu uma grande aguinada e realmente praticamente dobraram o número de grupos familiares. Mas fique tranquilo, é exatamente isso que vai acontecer no ano que vem com a gente, amém? Glórias a Jesus, muito animado. Ainda esse ano, por quê? Ainda temos, quantos domingos? 3 domingos pela frente aí em dezembro. E muita coisa boa ainda vai acontecer, amém? Você sabia que ainda nesses 3 domingos ainda vai ter pessoas que vão entregar a sua vida para Jesus ainda esse ano? Glória a Deus. Então o ano não acabou ainda, muita coisa boa está acontecendo e ainda vai acontecer esse ano de 2014, amém? Já declaramos sobre a segunda-feira nessa palavra abençoada gospel. Vai ter pessoas, vai ter jovens entregando sua vida para Jesus, aleluia, glória a Deus. Então olha só, eu não sei se você está sabendo, mas nós começamos talvez umas 2 semanas atrás uma obra também em Jardim Esperança. Nós estamos construindo ali um galpão, né? A tenda, ela é uma estratégia muito boa, porém naquele terreno ali venta muito, então a tenda já está pedindo uma folga assim, sabe? A gente ainda vai reaproveitar, ela é bem robusta, então a gente vai desmontar ela e vamos utilizar em outro lugar. Mas já começou uma obra aí de um galpão e ele é bem grande. Ele aqui tem 15 por 35, né? Lá nós vamos ter 12 por 35. Aleluia, glória a Deus. Então Jardim Esperança já está com 28 grupos familiares. Então, olha, glória a Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado. As coisas estão acontecendo. E eu estou falando isso porque eu estou avisando, eu estou pedindo, se você tiver possibilidade, neste sábado, né, você que está em casa, você não tem nada para fazer, você fica ali olhando o teto da sua casa, eu falei, meu Deus, eu quero fazer alguma coisa. Então, no sábado, 8 horas da manhã, começa o mutirão lá. Alguém aqui ainda lembra o que é mutirão, é? O Bruno já foi, né, lá. Mas, essa igreja praticamente se construiu em mutirões. Então, foi muito bom para a igreja, porque a gente era uma igreja mais espelte do que é hoje, viu? Todo mundo tinha uns 10, 20 quilos a menos, então mutirão é bom para essas coisas também, viu? Então, eu estou me esforçando para não olhar para o pastor Márcio, então não vou olhar para ele, mas ele era uma dessas pessoas que tinha... Bom, então, sábado tem mutirão na nossa igreja em Jardim Esperança a partir das 8 da manhã. Eu digo a partir porque você pode chegar lá 8, 8 e 5, 8 e 10, mas não chega lá 11 horas da manhã, né? Para o almoço e depois 1 hora, gente, vou ter que ir embora. Então, não é assim que as coisas funcionam, amém? Mas nós somos um povo só e nós juntos vamos abençoar aí esse núcleo de Jardim Esperança. Amém, gente? Então, eu quero ministrar uma palavra, nem é bem uma palavra, ela é bem para o Tadel mesmo, porque o Tadel é o que mesmo? Treinamento avançado de líderes, né? Alguns aqui já estão felizes porque os próximos 2 meses
vão poder participar ao vivo do Tadel, né? Estavam impedidos por causa de faculdade, por causa de coisas acontecendo. Aliás, tem gente que está terminando a faculdade, né, Natália? Está assim, ó, é porque está muito cansada, ela fez assim, ó. Estou terminando a faculdade. Que benção. Então, eu sei que essa turma fielmente assistiu o Tadel pelo site, mas nos próximos 2 meses eu creio que o nosso Tadel vai estar mais cheio, porque vai estar conseguindo estar todo mundo aqui. E a minha esposa pediu para avisar que... Agora eu esqueci. E ela também esqueceu. Ah, sim! Que esse vídeo de domingo já está no site. Quantos gostaram do vídeo? O que eu mais gostei foi o Francisco, confesso, né? Aquela coisa do anúncio foi: chão vai tremer. Mas aí no vídeo ele se soltou de verdade, né? Poxa, que legal, muito legal. Fora o Sidney, claro, né? Que realmente é um figurão de Jesus, aleluia por isso. Repassar no final o vídeo? Tá bom, vamos deixar rolando. Amém? Então o vídeo já está no site, as fotos da festa também, porque se você... Quantos já viram que na folha de mensagem é para usar essas coisas lá no grupo familiar? Então está tudo lá no site, você pode baixar para o seu computador, para o pendrive. Inclusive, Rafa, tem um link para baixar o vídeo no site. Seria bom colocar um link para baixar, porque nem todo mundo sabe baixar do YouTube, né? Então, a partir de amanhã, já teremos um link lá. Aliás, a partir daqui a pouco, que Rafa já está descendo, nós teremos um link para você baixar o vídeo para o seu pendrive. Amém, gente? Então, quero ministrar uma palavra aqui para os nossos líderes. Você sabia que o Tadel, para mim, claro que você sabia, você já me ouviu falar várias vezes, o Tadel, para mim, é a reunião mais importante para o bom funcionamento da igreja. Para mim é mais importante do que o domingo à noite. Eu não digo assim, uma escala de importância, assim, o que é mais importante. Mas para o bom funcionamento, essa reunião para mim é mais importante. Porque eu estou aqui com líderes, com dirigentes de grupos familiares, com supervisores de setor, e eu sei, se vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, a nossa igreja vai muito bem, graças a Deus. Agora, se você fica dormindo no ponto, todo o seu grupo familiar vai sofrer com isso. Então, o Tadel, o treinamento avançado de líderes, é a reunião mais importante para mim de toda semana, que nós temos na igreja. Para que serve o Tadel? O Tadel serve para ensinar você, mas principalmente para colocar ferramentas nas suas mãos. Fala para a pessoa que está ao seu lado: eu posso ver ferramentas nas suas mãos. Porque olha só, quem trabalha manualmente, ou mesmo na informática, todos nós precisamos para executar o nosso trabalho de ferramentas, não é verdade? O pedreiro pode ser o melhor pedreiro, se ele não tiver ferramentas à sua disposição, ele vai pegar massa de embolso, ele vai pegar na mão e meter na parede, mas não vai funcionar desse jeito. O melhor técnico de informática pode ter tudo na cabeça, mas se ele não tiver um bom computador para idealizar aquilo que ele sabe, nada feito. Então o Tadel, ele existe para lhe fornecer ferramentas para você fazer um bom trabalho lá no seu grupo familiar, do seu setor, na sua área. Quantos aqui querem fazer de fato um bom trabalho? Então o Tadel serve para isso, é um treinamento, mas esse treinamento, ele não visa só você. Você é um dos principais agentes nossos, mas ele não é só para você. Fala para a pessoa que está ao seu lado: o Tadel não é só para você. Mas essas ferramentas que você recebe aqui, eles precisam ser passados adiante. Então, você está recebendo, mas a intenção também é você repassar aquilo
que você recebe. Então, olha só, você precisa entender e praticar esse princípio de cascata. Eu sempre uso, apesar que não é uma coisa muito usada aqui no Brasil, mas você já viu em filmes, nos Estados Unidos, principalmente lá, tem um costume em casamentos que eles montam pirâmides de copos, né? Ou de taças, uma coisa assim. Uma pessoa vem e começa a encher a taça que está em último ou em primeiro lugar. A pessoa enche aquela taça e aquela taça enche e começa a transbordar. Conforme ela vai transbordar, ela vai enchendo as taças que estão debaixo dela. Elas também vão enchendo e acaba transbordando e enchendo as taças que estão debaixo dela. Então é uma pirâmide, parece até uma árvore de Natal assim, mas tudo começa ao encher aquela primeira taça. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você é essa primeira taça. Então é assim que as coisas no reino de Deus funcionam. Deus enche a nossa vida, mas Ele também quer que a gente repassa aquilo que nós já recebemos. Amém, queridos? Por isso a Bíblia fala que a medida que é reservada para nós, ela é boa, ela é recalcada, ela é sacudida e ela é transbordante. Então, queridos, é assim que o reino de Deus funciona. Deus nos abençoa, em primeiro lugar, para nos edificar, para nos abençoar, mas Ele quer que a gente comece a transbordar e um efeito cascata no reino de Deus funciona. Então esse entendimento, queridos, quantos querem fazer realmente um bom trabalho e ter sucesso no seu trabalho? Então você precisa entender isso. Primeiro, você precisa receber tudo, mas você também tem que transbordar esse efeito cascata e você precisa passar adiante aquilo que você recebe. Então um dos motivos porque nós temos Tadel toda semana é para te entregar ferramentas para você fazer o trabalho, mas também para você ensinar os outros. Amém? Então, de uma outra forma, tudo que ensinamos aqui, você deve primeiro aplicar em sua vida. Aliás, esse é um princípio para tudo na nossa vida. Tudo que você aprende, em primeiro lugar, o primeiro a entender e praticar isso é você mesmo, amém? Quando eu falo isso, eu sempre vem à minha mente que Jesus era tão misericordioso, não é verdade? Era tão amável, era tão paciente com os pecadores. Eu acho a cena mais impressionante e mais forte que demonstra isso, quando eles levam para Jesus uma mulher que acabou de ser apanhada em adultério. Imagina a situação vergonhosa. Você já sabe o que é apanhar alguém em adultério, né? Então, foi muito vergonhoso o que aconteceu com essa mulher. Ainda arrastaram ela e jogaram ela na frente de Jesus. E Jesus, você já conhece a história, Ele não condenou aquela pecadora. Ele falou, olha, ninguém te condenou, então eu também não vou te condenar, vai e não peques mais. Então Jesus foi misericordioso com os pecadores, com os cobradores de impostos, com pessoas que, como nós acabamos de cantar aqui, né, aquela mulher pecadora que chegou para Jesus e quebrou o vidro de perfume, derramou sobre ele, lavou seus pés com lágrimas. Jesus teve muita misericórdia, mas Jesus não teve misericórdia com um tipo de pessoas. Que pessoas eram esses? Que ensinavam coisas que eles mesmos não estavam vivendo. Amém? Esse grupo se chama fariseus e saduceus. Então Jesus era tão misericordioso, Ele até pediu perdão para aqueles que o crucificaram, mas Ele foi muito duro, mas muito duro mesmo, com essas pessoas cheias de religiosidade, que sabiam muito, não praticaram aquilo que sabiam, mas queriam cobrar dos outros. Então, eu penso que nós temos que ter muito, muito cuidado, porque todos nós somos líderes. Então, nós temos que ter um cuidado de ensinar
Aliás, de sermos aqueles que em primeiro lugar pegam aquilo e aplicam na própria vida, para depois passar adiante. Amém? Que Jesus falou dos fariseus: olha, fazem tudo o que eles ensinam, mas não seguem o exemplo deles. Eu outro dia eu li uma frase muito interessante. A frase dizia o seguinte: o crente lê a Bíblia, mas o ímpio lê o crente. Interessante, né? O crente lê a Bíblia, pelo menos em nome de Jesus, nós estamos lendo a Bíblia, amém? Mas o ímpio, ele não lê a Bíblia, mas ele lê a gente. Então, nossa Bíblia fala claramente que nós somos a carta escrita de Deus para esse mundo. Então as pessoas observam a gente. E quando o nosso exemplo não segue aquilo que nós falamos, aí o que sustenta aquilo que nós somos acaba sendo corroído pelo nosso exemplo. Mas graças a Deus, você está cheio de Jesus e você está vivendo o que você acredita. Amém, queridos? Quantos aqui estão vivendo o que estão acreditando em nome de Jesus? Você é um operoso praticante da palavra de Deus. Então, primeiro passo, aquilo que você ouve, seja no domingo, seja no Tadel, você em primeiro lugar praticar. Você não pode chegar para os seus discípulos e cobrar deles terem o seu tempo com Deus, se você não está praticando isso. Cuidado com essas coisas. Ah, pastor, então eu não vou falar mais em tempo sozinho com Deus. Não, pelo contrário, você tem então que começar a praticar para depois ensinar os seus discípulos, amém? Você não pode ensinar os outros a serem dizimistas se você não é dizimista. Aí você está fazendo papel de hipócrita. Mas, então pastor, então não vou falar mais a respeito de de dízimo. Bom, toma vergonha na cara, seja você dizimista para depois ensinar os outros também sobre isso, amém? Então olha só, esse é um princípio da palavra de Deus, você receber para depois passar adiante. Esse efeito cascata, ele é muito importante para o bom funcionamento da igreja. Eu quero ler alguns textos com vocês que demonstram bem isso, que é um princípio bíblico, não é uma coisa que funciona numa igreja com MDA, é um princípio da palavra de Deus. Abre a sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Quem achou, diga amém. Versículo 1 e 2. Diz aqui: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Então olha só, nós temos 3 gerações aqui. Paulo está falando com Timóteo, amém? Amém ou não amém, gente? Timóteo era o filho verdadeiro, filho na fé de Paulo. Então Paulo ensinou Timóteo, aí ele fala o seguinte, ó: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis. Então, Timóteo, passa adiante aquilo que você recebeu. Com que alvo? Para que as pessoas que receberam essas palavras também sejam capazes de ensinar outros. Então, olha só. Paulo ensinou Timóteo, Timóteo passou adiante como alvo para que essas pessoas que receberam de Timóteo também pudessem ensinar outros. Queridos, em nome de Jesus, você vai crescer e multiplicar. Mas, queridos, eu tenho observado alguns setores e eu creio que nós temos que aprender mais a respeito, temos que praticar mais isso. Por quê? Tem dirigente que é dirigente de 2 grupos familiares. Quantos dirigentes concordam comigo que dirigir
realmente com qualidade, um grupo familiar já é bastante trabalho, já ocupa bastante tempo. Quantos podem afirmar isso? Então, olha só, mas às vezes, porque nós não temos essa consciência ainda de nós temos que absorver, nós temos que fazer, mas ao mesmo tempo que nós estamos fazendo, nós temos que ensinar outros. Porque as pessoas estão chegando, mas nós precisamos de pessoas que fazem junto conosco aquilo que nós estamos fazendo. Amém, queridos? Eu conheço, pastor, mas isso é tão simples, eu já sei disso há muito tempo. Mas, é uma luta ainda nas nossas igrejas, e aqui também, das pessoas entenderem que, mas eu estou praticando, eu já estou me tornando um perito naquilo que eu estou fazendo. Mas que bom, é isso mesmo, você está absorvendo, você está sendo um verdadeiro filho na fé. Mas não pode parar ali, você também precisa confiar aquilo que você já tem, aquilo que você já sabe, aquilo que você já aprendeu a outras pessoas. Senão, o crescimento do seu grupo, do seu setor, vai acabar se limitando em você. Então, olha só, princípio bíblico, Timóteo, eu te dei, você passa adiante para que essas pessoas também possam passar adiante. Amém? Mateus capítulo 28, a grande comissão, que diz, o que disse o Senhor Jesus aos seus discípulos: ide e fazei discípulos. O que é um discípulo, gente? Vamos lá, acorda, meu irmão. Eu sei que daqui a pouco você já vai dormir, mas acorda só, fica mais acordado só mais um pouquinho. O que é um discípulo? É um aluno, é um aprendiz. Aprender o quê? Aprender a fazer aquilo que o seu discipulador está fazendo. Então, olha só, entenda isso, o efeito cascata. Toda vez que você discipula alguém, você tem que ter isso em mente, que você está ajudando o seu discípulo, mas você também está treinando o seu discípulo. Amém? Tem pessoas que acham que discipulado é tipo assim, o meu aconselhamento particular, meu personal trainer, né? Espiritual ou emocional, e vão lá e falam, e pegam conselhos. Mas, querido discipulador, você precisa entender que o reino de Deus funciona assim: ide e fazei discípulos, aprendizes, alunos que aprendem com o tempo a fazer a mesma coisa que você está fazendo. Porque se você não fizer isso, a igreja vai travar, o seu grupo familiar vai travar, o seu setor vai travar, a sua área vai travar. Mas quantos querem liberar tudo para o crescimento em nome de Jesus? Amém? Êxodo, agora vamos para o Antigo Testamento, porque eu falei que é um princípio bíblico. Então, eu separei essas 3 passagens, mas você pode ver isso em todo lugar. Êxodo capítulo 35. Eu até tenho uma mensagem que usa esse texto de base, porque realmente exemplifica bem o que eu estou falando aqui. Quantos acharam Êxodo capítulo 35? O versículo 30 em diante fala de pessoas que foram abençoados por Deus e capacitados por Deus para edificar o tabernáculo, o lugar da moradia do Senhor. E eu quero te falar que não existe mais tabernáculo, não existe mais templo de Salomão. Não faz diferença se você ora aqui a Deus ou se você vai no Muro das Lamentações em Jerusalém. Não faz diferença. Jesus falou para aquela mulher samaritana: vai chegar o tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor, a Deus, em espírito e em verdade. Amém, queridos? Então, olha só. Nós somos hoje a habitação do Senhor. A Bíblia chama hoje o nosso corpo de tabernáculo. Você sabia disso? O nosso corpo é o tabernáculo, porque Deus habita dentro de você. Então, essa edificação do tabernáculo no Antigo Testamento tem muito a ver com aquilo que nós vivemos hoje, porque eles construíram a habitação de Deus. E nós, discipuladores, pastores, líderes,
nós não estamos fazendo coisa diferente do que construir a habitação de Deus. Quem é a habitação de Deus? Somos nós, são os nossos discípulos, são as pessoas que fazem parte aqui da igreja. Então, toda vez que você discipula, você está construindo o tabernáculo do Senhor. Amém, queridos? Então, olha só aqui do versículo 30. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística. Quantos querem tudo isso da parte de Deus, para você discipular com muita qualidade, para você ter grupos familiares com muita qualidade, para você ter um setor bombástico? Então, querido, aprenda, peça ao Senhor: Senhor, me dá destreza, sabe, me dá visão, me dá fé, me dá habilidade para fazer o que eu estou fazendo hoje. Quantos querem mais habilidade da parte do Senhor? O Senhor pode te dar, querido. A Bíblia diz que quando nós pedimos, nós recebemos. E se nós não recebemos, é porque a gente não pede. Então, aprenda a pedir. Eu peço ao Senhor qualquer coisa, dentro dos padrões bíblicos, claro. Só abrindo um parêntese, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tive uma dificuldade, mas uma dificuldade de memorizar nomes. Eu achei os nomes no Brasil muito esquisitos. E eu pensei que com o tempo iria melhorar, mas depois eu descobri que realmente existe muito nome esquisito no Brasil, não é verdade? Teve umas pessoas que têm nomes tão esquisitos que eu já perguntei: mas de onde vem seu nome? Porque é tão único. Ele falou assim: não, porque o meu avô se chamava assim, aí cortou o nome dele no meio, a minha avó chamava-se, cortava no meio e fez assim, ó. Aí deu o meu nome. Aí são nomes assim, sabe, você quase tem que quebrar a sua língua para pronunciar. Então, no início eu tive muita dificuldade, mas depois que eu me tornei pastor, eu percebi que isso é importante, você lembrar o nome das pessoas. Já percebeu isso? Né? Primeira vez: oi, tudo bem? Fulano de tal. Que legal, que bom. Na semana seguinte, você não tem problema, você pode falar: querido, me perdoa, esqueci seu nome. Qual é o seu nome mesmo? Agora, na terceira semana, na quarta, falei: qual é o seu nome mesmo? A pessoa já vai: o cara não se fala de amor, mas nem lembra o meu nome, né? Aquela irmão, tudo bem, irmão, né? Vamos orar pelo aniversariante, Deus abençoe o meu irmão que está aqui do lado. Então eu percebi que isso não estava legal, eu precisava memorizar melhor os nomes. Então o que eu fiz? Eu não posso ir para o dicionário para aprender certos nomes. Então eu pedi a Deus: Deus, me ajuda para memorizar nomes. E olha, tem melhorado muito. Agora, graças a Deus, já estamos com tanta gente na igreja que de vez em quando eu ainda esqueço. Mas a Lisa sabe, eu normalmente consigo lembrar do nome da pessoa, graças a Deus. Mas, queridos, eu aprendi a pedir essas coisas a Deus, porque Bezalel recebeu essa habilidade da parte de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: peça habilidade a Deus. Pastor, eu não consigo me expressar, sabe? Eu vejo fulano de tal, ele é tão animado, ele é tão, sabe, consegue motivar, mas eu não sou assim. Peça ao Senhor. Se nós que somos maus, disse Jesus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu pode, sabe, nos dar liberalmente as coisas que nós precisamos. Amém, queridos? Aprenda a pedir habilidade ao Senhor. A Bíblia deixa bem claro que não foi a habilidade natural de Bezalel, foi Deus que o encheu de capacidade, plena capacidade artística. Versículo 32: para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, a entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar outros. Olha de novo o princípio: Deus enche alguém
com a sabedoria do alto, com seu espírito, com a plena capacidade de executar a sua obra, mas queridos, se Bezalel e Aholiabe tivessem que construir o tabernáculo sozinho, eles estariam lá fazendo até hoje. Mas Deus não só deu essa habilidade para eles, ele também deu, foi Deus que deu a habilidade para ele, para ensinar a outros. Quantos querem essa habilidade de ensinar a outros? Porque é um princípio, esse princípio da cascata é bíblico. Deus está treinando você para te abençoar, para te capacitar, para você ter plena capacidade. Eu gosto dessa expressão. Às vezes eu chego para Deus, eu quero ter plena capacitação de ser um bom pastor. Não só quero ser um pastor um pouco capacitado, eu quero ter plena capacidade. Quantos querem ter plena capacidade aqui? Então, podemos pedir isso a Deus. Mas eu também falo para Deus, Deus me dá essa habilidade. Porque quem trabalha com vidas, você já sabe o desespero que dá, desde enquanto dá na gente, não é verdade? De você falar, e falar, e falar, e explica de um jeito, explica de outro, e faz palhaçada para a pessoa entender. E a pessoa assim, hein? Quantos aqui precisam de habilidade de ensinar os outros? E às vezes me dá assim, por dentro assim, mas por fora assim, oh, querido. Eu vou repetir tudo de novo, tá? Tá bom, pastor, porque, olha, é a primeira vez que eu ouço essas coisas. Eu me lembro de uma experiência que eu tive lá no Irajá, que um dos meus discípulos lá, e eu dando, sabe, no discipulado, batalhando, assim por fora. Ó, querido, deixa eu te explicar de novo. Aí, de repente, veio um pregador da Argentina, nunca mais vou esquecer esse momento. Aí o argentino lá pregou uma coisa que nada se espetacular. Aí depois da pregação veio meu discípulo, pastor, que palavra, agora que eu entendi, por que o Senhor nunca me falou? Foi ali que eu fui aprendendo esses princípios aqui. Quantos aqui querem receber a habilidade de ensinar os outros? É uma habilidade que Deus pode te dar, viu? É o efeito cascata, aleluia, aleluia. Então, olha só, isso é muito importante, é um princípio bíblico que podemos ver em toda a extensão da palavra de Deus. Eu acho interessante, quando a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, sobre os 5 dons, os 5 ministérios, do Espírito Santo, que é apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista. Muita gente para ali. Eu quero ser um apóstolo, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um pastor, Mas sabe que a Bíblia diz ali em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, que o Espírito Santo, ele dá esses ministérios, e a Bíblia se autoexplica lá, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, de novo, o Espírito Santo nos dá essas coisas com a finalidade de passar adiante. Queridos, nenhuma pessoa no reino de Deus pode ser um mar morto, que só recebe, mas não tem. Você sabia que existe um lugar na Bíblia, no mundo, que está lá em Israel, que chama Mar Morto? Por que ele é um mar morto? Ele é tão salgado, tão cheio de minerais e coisas assim, que não sobrevive nada lá. Já fomos lá, né? A água é tão densa, né, que se chama, que você não consegue afundar. Você já viu isso, ouviu falar essas coisas? É interessante. Você deita lá na água e você fica flutuando, porque a água é muito densa. Então, mas por que isso lá é assim? Porque o Rio Jordão, ele vem e abastece o Mar Morto, mas a água não vai para lugar mais nenhum, ele só evapora ali. Tanto que em volta do Mar Morto é um deserto. Não tem um peixe, não tem nem bactéria lá dentro, porque tudo morre. Mas tem gente que se comporta como se fosse um mar morto, só recebendo, e não passa adiante. Mas esse é um princípio bíblico da cascata. Então, olha só, até o ministério que Deus te entrega tem a finalidade de preparar os outros. Amém, queridos? Glórias a Jesus. Então, alguns exemplos práticos. Eu me lembro muito bem
quando eu comecei a discipular o pastor Márcio. E um dia, eu cheguei, bem no início, cheguei para o pastor Márcio, eu falei, pastor Márcio, e aí? Aliás, Márcio, né? Isso há 7 anos atrás, 8 anos atrás. Márcio, você consegue imaginar, aliás, eu estava falando assim, claro, né? Ô Márcio, você consegue imaginar, um dia, você tem um desejo de ser um pastor um dia? Aí o Márcio falou assim, não pastor, que isso? Não, eu não. Mas eu percebi um pouco assim, sabe, a criança agora, né, a experiência própria, assim, tipo assim, ah pai, não me pega, não me pega, não me pega. Não faz cosquinha não, né? Então eu percebi um pouco o Márcio assim, sabe, não, eu não quero ser pastor. Aí... Aí captei a ideia, falei, é mesmo, Márcio? Então, olha só, deixa eu lhe explicar. Eu sou um pastor e eu reproduzo segundo a minha espécie, não é verdade? Laranja dá laranja, abóbora dá abóbora, pastor dá pastor, certo? Então, se você agora fala com todas as letras para mim que você não quer ser pastor um dia, eu vou arrumar um outro discipulador muito maneiro, muito legal, que vai te atender muito bem, mas... nós vamos ter que repensar isso. Ele olhou assim para mim e falou, é mesmo? Eu falei, é mesmo. Aí ele, então vamos orar um pouco. Aí a gente orou, aí num próximo discipulado, eu falei, não pastor, hoje eu não vejo condição mesmo. E eu falei, eu também não, meu irmão. Mas, brincadeira. Eu falei, mas pastor, se é isso que Deus quer para a minha vida, eu estou disposto a trilhar essa carreira. Eu falei, glória a Deus, é isso aí. Por quê? Porque, queridos, nós discipulamos com um propósito, não é verdade? Eu não estou lá simplesmente, aí meu irmão, tudo bem, tudo bem. Claro que eu estou ali para ajudar os meus discípulos, o Márcio na época, mas eu também sou um treinador. Eu não sou simplesmente o aconselhador, o psicólogo, o direcionador, sei lá. Eu também sou um treinador, amém? O efeito cascata, ele precisa funcionar. Então... eu quero fazer do Márcio um pastor, graças a Deus, pastor, agora é pastor Márcio, né? Vai fazer 1 ano, né? Já fez, é verdade, é outubro, né? Então, quem é discípulo do pastor Márcio aqui? O chão vai tremer, o Anderson, o João, o Fernando, tá sentindo Deus falando com vocês? Tá, né? Porque olha só, a cascata está aí, amém? Glórias a Jesus. A cascata vai pegar a gente por aqui, em nome de Jesus. Efeito cascata, claro. Coisa de gringo, muito bem. Quantos estão entendendo aqui? Então olha só, outro exemplo, o Marcos. Marcos está lá em cima, esposo da Letícia, o cara é um multitalento, já percebeu isso? Marcos pega no violão, Marcos pega na guitarra, Marcos toca baixo, Marcos toca bateria, de vez em quando pega no teclado, eu fico assim, ó. É igual o filho do pastor, da pastora Angélica, não é verdade? O Áquila. O cara pega violão, toca baixo, bateria, teclado, canta. Já viu aqueles músicos na rua que fica... faz tudo sozinho? É mais ou menos desse jeito. Então, mas olha só, Marcos é uma bênção, sim ou não? Sim, mas não pode terminar nele. Não todo mundo, Marcos é uma bênção. Ele também tem a tarefa dada por Deus de passar isso adiante. Então ele não pode ser um mar morto, porque o mar morto mata tudo que está em volta. Ele precisa passar adiante para que a correnteza possa fluir e levar a vida. Amém, queridos? Queridos, as meninas da dança, eu acho muito interessante porque é muito visível o avanço. As meninas, desculpa, também temos meninos, né? Então, a turma da dança, o Ministério da Dança, eu acho interessante. Pegar o ministério, a pessoa da Lilian, pode ser a Vanderlisa, pode ser a Paula, pode ser a Stephanie, pode ser um monte de gente. Mas a Lilian, ela é uma benção, eu gosto dela dançando, eu acho a expressão dela bonita quando dança, né? Mas, aí todo mundo fica, poxa, essa irmã é uma benção, e é uma benção mesmo. Mas ela também tem a responsabilidade
de passar adiante. E quando às vezes eu vejo pessoas começando a pegar esse negócio, fica um pouco meio sem graça, meio sem jeito ainda, não é verdade? Mas com o tempo a gente vê a graça de Deus alcançando essas pessoas. Eu uma vez quase que eu cometi um erro de chegar para uma menina e falar assim: ô querida, você não quer repensar o seu ministério assim, sabe? Porque realmente quando a turma estava indo para a direita, ela estava indo para a esquerda e ficou realmente... Mas hoje dança com uma graça que é impressionante. Milagres acontecem. Está bem claro na palavra de Deus, Bezalel recebeu do Senhor, não foi a habilidade natural dele. Então olha só, quantos estão entendendo? Em tudo que você fizer, queridos, a Raquel, filha do pastor Márcio, está liderando o ministério infantil, que legal, poxa, maravilha. Mas não pode morrer nela esse ministério, ela precisa treinar outros, porque muitas crianças ainda virão, nós vamos precisar de muita ajuda. O dirigente de grupo familiar não pode ser só um bom dirigente, ele tem que gerar um outro bom dirigente. O supervisor de setor não pode ser só um bom supervisor de setor, ele precisa treinar outros, ter a habilidade de treinar outros. O bom supervisor de área não pode ser apenas um supervisor de área maravilhoso. Ele precisa também gerar um outro supervisor de área maravilhoso. Amém, gente? Então, já estou terminando. Nos grupos familiares e nos discipulados, não pode ser apenas um dar, um ministrar, sabe? Isso faz parte. Mas todo discipulado, todo grupo familiar, toda reunião antes do Tadel, e essa aqui precisa ser um treinamento também. Nós precisamos treinar novas pessoas. Amém, queridos? Eu te pergunto, você tem alvos para o seu discípulo? Glórias a Jesus, porque discipulado tem que ter alvo, né? Discipulado tem que ter um ponto A, e tem que ter um alvo de chegar no ponto B. Não pode ser assim: vamos ver onde isso vai dar, vamos brincar um pouco de discipulado, vamos. Não pode ser assim. Queridos, eu dou testemunho. Nós estamos onde nós estamos hoje, com 126 grupos familiares, porque nós temos pessoas extraordinárias nessa igreja. Extraordinárias. Em 5 pontos que nós listamos, o que nos trouxe até aqui, um dos pontos foi o pastor Márcio que falou. Nós estamos onde nós estamos porque Deus nos deu aliados, graças a Deus. Mas queridos, eu dou testemunho que nós temos pessoas fantásticas aqui, que sabem fazer muito bem, são pessoas como Bezalel e Aholiabe. Mas nós temos que inculcar isso na nossa cabeça. Nós não podemos ser apenas aqueles que fazem muito bem. Nós precisamos treinar outros muito bem também. Amém? Porque em nome de Jesus, não porque é virada do ano, mas a igreja está numa pegada boa. Eu creio que essa pegada boa, ela vai para dentro do ano de 2015 e ela vai gerar frutos em nome de Jesus. Amém? Nós já vivemos outros tempos aqui na igreja, não é verdade? Que tudo parecia, sabe, é diferente quando o vento bate nas velas e leva o barco, mas é diferente quando tem que ter um cara aqui com um chicote na mão e vai: ei, bem gente, vamos lá! Aí tem um que não está remando, mas graças a Deus, estamos numa fase que eu falei: ei gente, vamos recolher os remos, porque o vento está soprando, está levando o barco, aleluia. Isso vai dar em crescimento e multiplicação em nome de Jesus, amém? Mas queridos, para a gente aproveitar bem esse tempo, nós precisamos deixar de ser só fazedores, bons fazedores. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você é um excelente fazedor. Tem gente aqui que sabe fazer um grupo familiar maravilhoso, sim ou não? Tem gente que faz uma criativa que realmente é bombástica. Tem supervisor de setor que faz uma reunião de setor fantástica, bombástica, sabe? O setor todo está pegando fogo, aleluia, glória a Deus. Tem setor que você chega lá e você já fica animado junto numa reunião de setor e faz comunhão, e você chega lá e você sente a vida de Deus borbulhando ali. Tem supervisor de área
que está fazendo um trabalho que, meu Deus do céu, que vai dar muito, o resultado vai ser muitas vidas resgatadas para a glória de Jesus. Mas nós não podemos ser apenas fazedores, nós temos que pensar a longo prazo. E a longo prazo, em nome de Jesus, nós temos que gerar aliados, pessoas que pegam junto no arado e que sabem fazer bem o que nós estamos fazendo hoje. Amém? Eu vejo um desafio da gente se tornar treinadores, em nome de Jesus. Não só fazedores, não só bons ministros de louvor, não só bons na dança, não só bom no ministério infantil, não só um bom discipulador, não só um bom dirigente, um bom supervisor de setor, mas bons treinadores de uma próxima geração, em nome de Jesus. Amém? Então feche teus olhos, eu quero orar em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra é bem clara e não sobra nenhuma dúvida. Toda capacidade vem do Senhor, não vem de nós. Nós podemos trabalhar, nós podemos nos informar, nós podemos até estudar a respeito, mas nós, para construir o tabernáculo, o lugar da habitação do Senhor, as nossas habilidades naturais não servem mais, elas precisam vir do Senhor. Pai, eu reconheço que eu estou diante de tantas pessoas tão capacitadas. Tem pessoas aqui que têm plena capacidade, Senhor, de fazer um grupo familiar. É uma coisa impressionante. Em poucos meses, grupos vão enchendo, setores vão se mexendo, vão multiplicando. Senhor, eu tenho esse privilégio, Deus. Eu de fato sinto um privilégio de ser o pastor dessas pessoas. Agora, em nome de Jesus, está vindo um tempo de crescimento, Senhor, de novas pessoas que vão exigir novos líderes, que vão exigir novos supervisores de setor, como já foram gerados agora, 3, 4 novos supervisores de setor, Senhor. Então, já temos a necessidade de não só receber plena capacidade de fazer, mas também a capacidade de ensinar outros. Que cada discipulado seja um lugar de treinamento, não só de ensinamento, não só de ministrar, mas de treinar também, Senhor. Treinar para também ser um poderoso discipulador. Cada grupo familiar seja o campo de treinamento de futuros dirigentes de grupo familiar. Que cada reunião de setor seja um campo de treinamento, Senhor, onde os novos supervisores de setor vão surgir, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Senhor, esse princípio, esse efeito cascata funcionando, Senhor, como diz a tua palavra. E de fazer discípulos, passam adiante, ensinam tudo que eu ensinei para vocês. Meu filho Timóteo, passa adiante as palavras que você recebeu, para que essas pessoas possam ensinar outros, que vão ensinar outros, que vão ensinar outros, que vão ensinar outros. Senhor, em nome de Jesus, derrama essa capacidade sobre nós. Eu oro na autoridade que há no nome de Jesus. Amém e glória a Deus.